Olá, estou aqui para mais uma live. Vamos lá falar sobre domine seu tempo? Afinal de contas, estamos começando 2025 e a minha proposta é fazer com que você aproveite cada vez mais o seu tempo, que você se sinta mais feliz, que você se sinta bem melhor a partir do momento que você entenda tudo aquilo que acontece com você e com a sua vida. Claro que a primeira coisa que a gente faz, o que é? Chamar o pessoal, mandar aviãozinho, para o pessoal vir assistir. Quem estiver aqui online, a gente já vê quem é. E manda um monte de aviãozinhos para as pessoas que estão aqui online poder assistir. E quem sabe, né? É esse momento que está precisando para poder entender e fazer as coisas diferente nesse novo ano, nessas novas possibilidades, nesse novo caminho. Pronto, mandei aviãozinho para todo mundo que estava aqui presente. E Luiz, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui. E vamos lá, gente. Você, quem me conhece, sabe que eu não gosto de perder tempo. Afinal de contas, o meu tema é exatamente esse. E aqui começando para vocês para falar o seguinte. Hoje nós vamos falar de algo que a gente já comentou na primeira e na segunda Masterclass, mas hoje, até por uma necessidade de algumas pessoas que estavam falando comigo, que me mandaram mensagem no particular e que estavam querendo saber sobre como é que funciona para as pessoas que são diagnosticadas com TTAH o controle do tempo. E eu acabei nessa minha trajetória de ensinar as pessoas, de ter mentoradas falando sobre o tempo, eu acabei pegando algumas pessoas que tinham esse diagnóstico. E através dela, a gente conseguiu fazer as pessoas entenderem que é possível sim ter o controle do tempo, tirar aquela ansiedade, aquele estresse e até aquelas questões que o pessoal fala, mas porque eu tenho TTAH e eu não consigo fazer isso e aquilo. A gente quebrou alguns paradigmas, tirou alguns gatilhos mentais e transformou também a vida dessas pessoas com mudanças passo a passo, que a gente vai estar falando aqui hoje. Mas vamos lá, sou Zuleika Tani, sou Marquesa do Brasil, recebi um prêmio sobre gestão do tempo, porque a minha empresa e os meus cursos, meus treinamentos, eles fazem com que as pessoas entendam que é possível sim, não controlar o tempo é igual para todo mundo sabe o que pode fazer e como vai ser feito, e são 24 horas e ponto. Existem teorias que falam que o tempo está diminuindo de 24 horas ou não, mas tudo isso, gente, depende disso. Por isso que não é controlar o tempo, é dominar o tempo. O que você faz no seu tempo? O que realmente você está disposta a entender e saber diferenciar no mundo aquilo que você quer fazer. E chegar aos seus objetivos, às suas metas, aos seus sonhos. Eu comecei desde cedo a entender o tempo desde pequena, e quem assiste minha primeira Masterclass, você vai contar, a entender a minha história quando eu era pequena, porque que o tempo foi importante para mim. Depois, na segunda Masterclass, eu falo sobre o emprego, também o momento que eu tive de entender esse tempo e como fazer, dominar realmente o tempo e fazer aquilo que a gente quer. E hoje a nossa terceira Masterclass, antes do lançamento do curso, que vai ser no dia 8, na quarta-feira, que eu espero todos vocês. Mas vamos lá. Por que eu cheguei até aqui? Cheguei até aqui porque quando eu comecei no mundo de palestras, foi perguntado qual é o tema que você poderia falar, qual é o tema que você gostaria de falar, e mais uma coisa que foi a virada de chave para eu escolher esse tema. O que as pessoas falam que você faz bem. E todo mundo fala, Zuleika, como que você consegue fazer tudo o que você faz? Como que você consegue dar conta? Você fala uma coisa, você promete, você cumpre, você sempre está em vários lugares ao mesmo tempo, as coisas que estão na sua mão andam. Alguns até já me falaram que eu tenho o tom de Midas, né? Que aonde eu toco, isso se transforma, isso se transporta, isso traz muita prosperidade. E sempre estou ali ativa fazendo as coisas. É claro que eu turno, é claro que eu não estou onipresente em todos os cantos, não existe isso. Eu simplesmente domino meu tempo. Eu sei aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu não vou fazer, o momento que eu vou fazer, que eu não vou fazer, com quem eu vou fazer. São as escolhas. Nós falamos isso na primeira Masterclass e na segunda Masterclass a gente ampliou um pouco mais. Eu vou falar o seguinte, é muito bom, é muito gostoso a gente fazer escolhas com consciência e a gente tirar da nossa vida a culpa. É claro que eu erro. É claro que eu faço coisas que eu não deveria fazer. Mas as coisas quando eu faço, que eu peço desculpas, foi por um erro.
Não foi porque eu tô com um sentimento ruim disso. Olha, aconteceu tal coisa e eu não fui porque não deu para ir. Eu não fui em tal lugar, eu não fiz aquilo. Tinha aquele projeto, eu deixei de lado, aquele projeto deu certo. Que sensacional que o projeto deu certo. O importante é que eu fiz a minha escolha. E essa escolha, ela sempre tem que estar coerente com aquilo que a gente pensa. E aí, gente, todos os nossos momentos da nossa vida, os nossos aspectos das nossas vidas, a gente tem escolhas para ser feita. Então, pessoal, profissional, emocional, falando de espiritualidade, tudo são escolhas. Você todo dia, quando toca o despertador, quando toca o relógio, quando toca o que for que vai te acordar, você tem escolhas. Primeira escolha, já falamos disso também na primeira Masterclass, só dando uma revisada em tudo isso. A primeira escolha é, eu vou acordar no primeiro toque, eu vou acordar no segundo toque, eu nem vou acordar, vou continuar dormindo e vou atrasar todos os meus compromissos e tudo bem. A escolha está todos os dias, em todos os detalhes. Que roupa que eu vou usar hoje? Que eu vou tomar de café? Vou tomar café em casa? Vou tomar café na rua? Tudo são escolhas, todos os dias. Então, por que você não domina o seu tempo com sabedoria, com conhecimento, com técnicas, com ferramentas, para você realmente fazer a diferença para você mesmo? A sua escolha. E vou repetir uma frase também que eu falei aqui para vocês. Não há certo, não é errado. A minha escolha pode ser totalmente diferente da sua. O que é importante? Você ter o seu autoconhecimento. Você saber aquilo que você quer. Não dar uma de Alice, né? Para onde eu vou? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Não, tome conta. Pegue as rédeas da sua vida e domine o seu tempo para que você consiga fazer. Então, bora lá? A gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala sobre o tempo, sobre aquilo que a gente está fazendo, existem algumas coisas que nós fazemos e às vezes a gente nem sequer dá conta disso. E quando a gente não dá conta do que a gente está fazendo, o que vai possibilitar tudo isso, né? A gente vai deixar de fazer as coisas porque a gente vai ficar numa questão chamada de procrastinação. E aí, gente, a gente precisa entender os tipos de procrastinadores que nós temos para a gente poder saber qual é a solução que nós vamos dar. Então, essa primeira parte aqui que a gente vai falar hoje, a gente vai começar com a procrastinação e depois vai direcionar, vocês vão entender a lógica para a gente falar das pessoas que têm TTAH. Mas antes de começar, eu já falei oi para o Luiz, eu vou falar oi para a Tenice Fonseca, minha amiga do coração, a Marina, a Antônia, nossa, todas aqui que são amigas de coração, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos lá, então, falar sobre procrastinação. Quais são os tipos de procrastinadores? E vamos saber se você vai se identificar em algum deles? Vamos lá. O primeiro tipo, que a gente pode até... não tem estatística dividido isso como os tipos de procrastinadores, é uma pesquisa que está em andamento, tá? Então, eu não tenho ainda os dados finais para poder falar para vocês o que realmente acontece. Mas, dos minhas mentoradas, dos meus mentorados, 80% deles têm o perfeccionista. Até porque a gente veio de uma geração, a gente veio de momentos que a gente fala assim, olha, procrastinação é algo que, per ser perfeito, é o desejo de todo mundo. Eu só vou entregar o trabalho quando não faltar nenhuma vírgula, tudo estiver certo. Eu só vou mostrar para outra pessoa que ela está feita, isso aqui está feito, está perfeito, não tem mais o que mudar. A gente não gosta, muita gente não gosta de ser criticado, que mudar alguma coisa, você entrega uma coisa, você não quer que ninguém confira, não quer que ninguém faça nada, porque você é muito perfeita. Quem é perfeccionista tem dificuldade em finalizar as coisas, porque ele começa e nunca está pronto, para ele nunca está bom, sempre está faltando mais alguma coisa. E aí, o que acontece? Traz atrasos significativos para a sua vida, para o trabalho que você está fazendo, para as pessoas que estão se relacionando. Tudo isso vai fazer com que você não consiga atingir seus objetivos na velocidade que você quer. Você atrasa o seu crescimento. Consequentemente, seu tempo, você demora muito para coisas que talvez não precisasse fazer isso. E o que acontece com a pessoa que faz isso? Ela tem medo. Sabe medo do quê? Que as outras pessoas vão criticar. Tem medo de não atender as expectativas do outro.
E aí ela fica preocupada com o que os outros vão pensar e não com aquilo que ela precisa fazer. Isso faz com que você procrastine as coisas que precisa entregar, que precisa fazer. Como eu falei, você começa, mas e o final? Quando chega? O segundo tipo de procrastinador é o preocupado. O que ele faz? Ele fica tão preocupado com o resultado daquilo que ele está fazendo que ele esquece que ele precisa fazer as coisas. Então ele pensa no final e o meio do caminho fica tudo embolado. Sabe aquelas pessoas que quando você pega a gente, você pergunta, você pode, tá disponível dia tal, vamos fazer uma reunião, vamos se encontrar, qualquer coisa. E na hora que você começa a ver essa pessoa fala assim, eu vou ver. Ela marca com você. Depois ela liga e desmarca. Depois ela olha, mas eu tenho um compromisso e fica enrolando. Porque a preocupação com ele é para saber qual que é o objetivo final. Então, quantos dias faltam para o final do mês para você atingir aquela meta? Mas eu já estou lá no final. Eu estou no futuro, eu não estou aqui. Ele vive julgando o que os outros estão fazendo e não faz a própria coisa. Preciso entregar um relatório. Mas para entregar o relatório, eu preciso que fulano, ciclano faça. Se eles não estão fazendo, por que eu vou fazer? Por que eu vou me esforçar para isso? Então, existe sim uma tendência de a preocupação ser tanta que você acaba deixando de lado e não fazendo tudo aquilo que precisa. O terceiro é aquele que gosta de desafiar a adrenalina. Sabe aquele assim, preciso entregar o relatório. Para quanto? Daqui 1 hora. Eu faço em meia hora, pode deixar. A tarefa para entregar daqui 1 semana. Um dia antes eu começo a fazer. Sabe aquelas pessoas que quando chega o dia que precisa fazer uma prova, um concurso, e ele vai checar e vai entrar ali naquele portão que está fechando, ele vai tentar a entrada ali. Esse é o desafiador de adrenalina, tá? Então, ele acaba perdendo prazo. Ou quando ele faz sob pressão, ele entrega mais ou menos. Ele não entrega tudo aquilo que tinha. E ele tem aquela sensação de realizar, porque ele é muito bom. Eu sou uma pessoa muito boa. Então, pode deixar, que eu vou deixar no último final e que vai estar tudo certo. E não é isso que acontece sempre. De vez em quando ele acerta, mas ele mais erra do que acerta. Tem aquela outra pessoa que é otimista e ilusório. Essa também é muito legal quando a gente pensa isso. Ele subestima o tempo. Ele acredita que não vai ter nenhum problema, ninguém vai me interromper, eu vou conseguir entregar aquela tarefa naquele prazo porque eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Se preocupa, tá tudo certo, Deus ajuda. Sabe aquelas pessoas assim, só que não faz a parte dela? Esses são as pessoas que são otimistas e ilusórias. E também é claro que tem uma tendência a achar que sempre vai estar um jeito para acontecer isso. E como que ele vai fazer? Não importa, entrega de qualquer jeito, mas entrega. E aí que vai ter um grande problema também relacionado com isso. Depois tem o evitador. Isso é muito difícil, eu não quero nem saber, eu vou deixar para lá e eu não vou fazer. Alguém vai fazer isso para mim, eu não preciso fazer. Essa tarefa é muito desconfortável, eu não gosto de fazer isso. E porque é uma pessoa que não quer sair da zona de conforto. Quando surge um desafio, ele fica, não quero isso, deixa pra lá. Só que aquele desafio que chega, às vezes é algo que precisa fazer e que em algum momento vai ser chamado. Em algum momento isso vai te trair, você vai ter que resolver. E daí você vai perder um tempo enorme, porque você até esqueceu como que era antes para poder chegar até lá. Esse é o evitador. Quinto. O sexto tipo é o indeciso. E aí eu até comentei na masterclass passada, que é aquele que fala assim, olha, o que precisa fazer? Como é que eu começo? Por onde que eu começo? Eu tenho todos os dados para poder começar? Ele fica tão indeciso com aquilo que vai fazer, que ele demora tanto, que quando percebe-se, já não deu mais tempo, já passou o tempo. E ele não decidiu aquilo que ele precisava fazer para não procrastinar aquilo que ele estava precisando fazer. Então, é aquele que sabe que tem as tarefas, mas ele é muito indeciso. Ele não consegue terminar. O sétimo é o que muita gente fala, que é ocupado com distrações.
Então, eu estou falando aqui com você, você está aí no momento onde você está assistindo, alguém passa do seu lado, você ponto, já esqueceu até o que você estava fazendo aqui. Daí alguém pergunta alguma coisa, você sai dessa live e vai para outro canto e nem percebe que fez isso. Não é questão de realmente, às vezes as pessoas falam e a gente sai e se distrai. A gente está trabalhando na empresa e vem uma mensagem de um cliente, de alguém que você estava esperando que respondesse, e ele fala que ele quer finalizar aquela compra, quer fazer aquilo, e você está usando o WhatsApp dentro da empresa para poder fechar o negócio, está tudo certo. Só que na hora que aquele cliente perguntou aquilo e você precisou sair para poder fazer qualquer coisa, se aproveita, passou assim pelo seu olhar. Ai, olha, aquele meu amigo mandou uma mensagem também, deixa eu ler. Nossa, olha que notícia que aconteceu agora. Nossa, olha aquilo que está fazendo. E se distrai. E esquece o que veio fazer. Daí depois, fica pensando e perdeu um monte de tempo para poder raciocinar de novo e responder aquilo que deveria ser feito. O distraído é aquele que, quem usa óculos, por exemplo, que nunca fez isso, o óculos está em cima da cabeça. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Começa a procurar e o óculos aqui em cima. O óculos não está aqui para poder mostrar para vocês. Mas o óculos está aqui na cabeça e não percebe. Às vezes a pessoa está falando, olha, não, mas cadê minha caneta? Eu estou procurando a caneta está onde? Na mão da pessoa. Cadê minha chave? Cadê minha carteira? Cadê meu guarda-chuva? Nunca sabe onde está. Porque ele é muito distraído. Sabe por que é distraído? Porque na hora que ele está fazendo a coisa, ele não está prestando atenção. Repare, se você é a pessoa que perde a chave com facilidade, passe todas as vezes que você lembrar. Na hora que você terminou de mexer naquela chave, coloque sempre no mesmo lugar. Tem um lugar para guardar a chave. A gente costuma dizer que a gente localiza tudo aquilo e sabe o que está acontecendo quando tem interesse certo para as coisas. Quem trabalha com o organizer, o profissional organizer, que vai organizar as casas das pessoas, cada coisa tem que ter um local, tem que ter um interesse, como se fosse um CEP. Se está ali, você nunca vai perder e você não vai ficar procurando. Agora, para você saber onde que está, não é só ter um interesse certo, você tem que saber. Você tem que prestar atenção. Na hora que você chega em casa, que você vai pegar a chave e colocar naquele canto. Senão, você vai acabar procurando de novo. Esse é aquele que, ocupado com distrações e as coisas que têm que ser feitas, as tarefas ficam cada vez para lá. E temos também o pessimista. Esse é o seguinte. Ele recebe uma tarefa para você, ele já sabe que ele não vai fazer no tempo certo, ele já sabe que vai atrasar, ele já sabe que por mais que ele se esforce não vai estar certo, porque ele não controla o tempo, ele não domina o tempo e ele não quer fazer isso, porque ele tem falta de confiança com ele mesmo. É uma pessoa que não sabe como fazer as coisas e na hora que percebeu que tem dificuldade, não vai estar certo, eu vou atrasar e está tudo bem. E daí você vai procrastinando. O que eu queria dizer para vocês que esses 8 tipos de procrastinadores, para todos eles, tem um jeito de resolver. Para todos eles existem técnicas, ferramentas que vão te ajudar você a mudar essa forma como você faz. E tem mais. Não é todo mundo que é de um tipo só. É da natureza humana a gente deixar para lá. A gente procrastinar aquilo que a gente não quer. A gente sair, não quer ficar... A gente gosta de ficar na zona de conforto. E quando a gente percebe que a procrastinação ela pode ter movimentos diferentes, que você consegue realmente mudar tudo isso, usando a ferramenta certa, usando a técnica certa, tendo o apoio, não precisa ficar procurando, você percebe quando que você pode dominar realmente seu tempo. Os resultados que a gente tem alcançado são muito interessantes quando você vê as pessoas voltando para você e falando, olha, fiz aquilo e deu certo. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Por reflexão que você fez. Fazer a boa reflexão é uma coisa. Realmente tomar atitude para mudar é o que faz a diferença. Você é daquelas pessoas que quando tem um encontro, e eu também falei isso na masterclass passada, quantas horas vão ser esse encontro? Você vai ficar lá horas e horas e não tem problema. Se nenhuma das duas pessoas não tiver nada para fazer e deixou realmente aquela tarde livre, aquela noite livre, aquele dia livre, tá tudo bem, mas você se organizou para isso.
Ou você é aquela pessoa que você vai estar nessa reunião, vai estar nesse bate-papo e toda hora vai estar olhando mensagem no celular para saber o que está acontecendo ou não, se você vai precisar ou não ir embora. Consciência. Consciência do tempo. É isso que vai mudar e que vai realmente alterar aquele sentimento que você tem e aquilo que você está fazendo. Então, nós não podemos ser refém do tempo, tá? A gente precisa dominar o tempo para realmente aquela sensação de desconforto, aquela sensação de não nada está dando certo, não pode ser algo sensível no dia a dia. E aqui, gente, entrou muito mais gente. Janaína, boa noite, obrigada por você estar aqui. A Fernanda, o Elton. Oi, Anderson. Que legal. Fale bem agora. Jairo, meu amigo, que legal que você está aqui também. E vamos agora falar sobre uma conexão muito importante que a gente tem quando a gente fala para dominar o tempo, que é a conexão emocional. Por quê? É muito comum. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente percebe como que as pessoas estão com esse sentimento aflorado a partir do momento que acontece alguma coisa que é inevitável e que a pessoa não aceita. O mais provável de estar se falando sobre o tempo é quando se fala de morte. Porque aconteceu alguma fatalidade, né? Faleceu alguém, todo mundo sabe que vamos morrer, mas toda vez quando tem... são muitas, as culturas, pelo menos brasileira, é de muita dor, muitas saudades. E quando acontece isso, o que a gente pode dizer que aconteceu e que a gente pode mudar ou não? Quando a gente tem uma conexão emocional com o tempo, e aí tem aqui pesquisas que você já deve ter ouvido falar, que 80% das pessoas que estão no hospital com a saúde abalada, eles perguntam, né? Já fizeram várias pesquisas disso, e eles falam que eles queriam não ter se preocupado com tantas coisas pequenas. Aquela música famosa, né? Epitáfio, que fala, né? Queria ter amado mais, não me preocupado com os problemas pequenos, né? Ter visto o sol nascer. O que ele está falando sobre isso? Está falando que a gente, depois, quando a gente está lá no final, depois que teve toda uma trajetória de vida, a gente começa a falar, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Isso chama-se amadurecimento, a maturidade chega. A gente vai aprendendo isso com o tempo. E isso é muito legal. Quando a gente é pequeno, é claro que a gente não pensa em morte, não pensa como vai ser difícil, a gente se diverte. Vamos buscar a nossa conexão emocional quando a gente é criança. A gente quer brincar, não quer saber de outras coisas. Quer saber de brincar, de viajar, de passear, de estar com pessoas, de estar com outros amigos, de estar com a família. É o que a gente quer, né? A gente até quando criança, a gente está brincando tanto, às vezes passar o tomou, a gente nem percebe. Então, realmente, o tempo é muito valioso. A gente escolhe brincar, a gente escolhe fazer tudo isso. Pois bem, quando a gente começa a descontrolar isso, a descompensar, é porque tem algo que está errado. E o que isso geralmente acontece? Quando você tem uma sobrecarga de tarefas, quando falta clareza no que você quer nos seus objetivos, e quando a gente tem multitarefa. E lá vem de novo a multitarefa que a gente já falou, né? Um pessoal chama de filã da história. Pois bem, a multitarefa, todo mundo já sabe, já está comprovado, e todo mundo briga com isso. Um monte de gente fala, não, é mentira, que é isso e tal. Faça o teste com você, controle, coloca com ampulheta, coloca o celular carregando no temporizador ou no cronômetro. Veja como se você fizer multitarefa, se você fizer uma tarefa de cada vez, depois me conta o resultado. O que foi mais rápido? O que teve mais produtividade? Qual foi o seu melhor retorno? A multitarefa é algo que não é legal. Ela vai colocar o seu cérebro em pedaços para resolver as coisas. Então, a dica é a outra. Coloque as coisas em pequenos pedaços. E daí você vai direcionando. E repito, não tem tempo certo. Eu vou falar da técnica Pomodoro aqui, porque afinal de contas todo mundo aqui conhece e sabe que isso é muito legal para o controle do tempo. E para quem tem TDAH, a técnica Pomodoro tem dado muito certo. Só que nós vamos pensar o seguinte, fora da caixinha. A técnica Pomodoro, ela fala o seguinte,
que nós temos que trabalhar durante, concentrar, seja lá no que for, tá? Seja pessoalmente, alguma coisa pessoal, alguma coisa profissional, concentração, durante 25 minutos. E nos próximos 5 minutos, você se distrai com alguma outra coisa. Depois você volta, mais 25 minutos, e os próximos 5 minutos você se distrai. Depois que você fizer isso 3 vezes, ou seja, 1h30, tá? Aí você vai ter mais 20 minutos que você vai fazer outra coisa totalmente diferente. Você vai ter o seu entretenimento. Então, você vai sair do que você está fazendo. Sair, por exemplo, vamos pegar o tempo de trabalho. Você vai parar de fazer seu trabalho. Então, você trabalhou 1h30, com 5 minutos depois de 25 minutos, 5 minutos você parou. Terminou 1h30, daí você vai ficar 20 minutos sem fazer a mesma coisa. Vai ler um livro, vai passear, vai fazer qualquer coisa em 20 minutos. Muito diferente do que você está fazendo. Quando você voltar, a sua energia vai estar tão significativamente satisfatória que você consegue se concentrar de uma forma muito mais rápida e muito mais objetiva. Mas quando a gente fala isso, e aí já entrando, como eu falei para vocês, que é a dica para o pessoal do TTAH, que foi diagnosticado com TTAH, que pensa o seguinte: às vezes o seu tempo não é 30 minutos, não são 30 minutos. De repente você precisa de 15 minutos e descansar 5, de 15 minutos e descansar 3, de 1h e descansar 10. Você tem que ver qual que é o seu ritmo, qual que é a sua característica. A técnica Promotoro é muito boa, excelente, eu uso ela todos os dias. Mas qual que é o seu tempo? É 15 minutos? É 20 minutos? É meia hora? É 1h? Percebe que cada um na sua individualidade vai fazer? E por que é legal para quem tem TTAH? Porque quem tem TTAH é um diagnóstico, tá? E aí, a partir daí, vão ter características diferentes. Eu conheço pessoas com TTAH que conseguem se concentrar durante muito tempo. Outras, é muito rápido. 10 minutos para ela ficar concentrada já é um problema. E isso não tem a ver com o grau do TTAH. É claro que quando faz o diagnóstico tem alguns graus que a gente fica sabendo o que pode ser feito ou não, mas quando você fala qual que é o tempo, não existe uma regra. Todo mundo que tem o nível tal vai precisar de meia hora, o outro nível Y vai precisar de 10. Não, é de pessoa. Isso não é só para quem não tem nenhum diagnóstico também. Qual que é o seu tempo de concentração? Você já conseguiu identificar? Já sabe como fazer? Faça o seu teste. Pegue um momento que você tem alguma tarefa que você vai fazer, seja ela qual for, tá? Escrever, ler livro, assistir, até quem gosta de assistir, entrar aqui no Instagram e ficar vendo o que está acontecendo. Gente, tem um tempo, você não consegue depois de um tempo. Tem gente que fica horas. Tá focado todo esse tempo de horas? Ou ela foi, quantas vezes teve que voltar porque perdeu aquele vídeo, ou não entendeu e vai ver de novo? Qual que é o seu tempo individual, gente? Não tem como, ninguém no mundo vai poder falar o seu tempo é esse, tem que testar. O que acontece? Muita gente não consegue testar, porque se distrai, porque tem algum tipo de procrastinação que ainda não sabe. Então, quando você tem um profissional e tem uma técnica que te fala, faz assim, na hora que você fizer o assim, você vai começar a entender e saber qual que é essa sua vontade. Olha só, eu costumo fazer nos eventos presenciais, pedir para cada um fechar os olhos. E eu controlo 1 minuto. E eu falo para todo mundo, fechem os olhos. Quando você achar que passou 1 minuto, abra os olhos. E só levante a mão para eu saber que você abriu e fique quieto. Não comente nada quem está do seu lado. Dificilmente eu consigo que alguém crave 1 minuto. E estou falando assim, 50 minutos, 50 segundos, eu já vou achar que está ok para 1 minuto. 1 minuto e 5 está tudo ok também. Mas é difícil. As pessoas ou ficam muito tempo com o olho fechado e se perdem porque está divagando. Quando a gente pergunta o que está fazendo, tem gente que reza, tem gente que conta o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, para chegar no 60 e abre os olhos. Tem gente que fica numa aflição tão grande porque está ali sozinha e é muito tempo e abre com 10 segundos, abre com 30 segundos.
Não importa. Você tem que conhecer o seu tempo. Esse exercício é muito legal para você começar a conhecer quantas coisas você pode fazer com um minuto. Tem coisa que você pode fazer em um minuto e colocar no seu planejamento diário como uma atividade? É claro que tem. Pensa nisso. E você pode aproveitar seu tempo de uma forma muito boa. E o TTAH também. Tá? A gente precisa criar algumas técnicas para poder fazer isso. E daí tem como que você pode assumir, dominar esse tempo, né? Então, o que precisa ser feito hoje, que não pode deixar para amanhã? Primeira coisa, quando você vai fazer o planejamento, você começa a colocar um monte de coisa. Geralmente, a primeira lista, quando a gente fala para fazer uma lista, e todo planejamento começa com uma lista, porque você precisa entender como você age, para você saber o que você pode priorizar ou não. Então, a gente pede, o que você tem que fazer hoje? Faça uma lista. Na hora que você coloca toda aquela lista do que você vai fazer, o que acontece com essa lista? O que daquela lista você tem que fazer hoje? Tudo bem, você fez uma lista enorme. Tem lá 30, 40, 50 itens. Mas o que você precisa fazer hoje? Você não pode deixar para amanhã. Daí você vai começar a eliminar. Vai deixar essa lista para depois? Você vai procrastinar? Não. Você vai organizar a sua procrastinação. Olha que lindo. Você vai fazer a sua procrastinação de forma produtiva. O que isso significa? Significa que quando você entende que aquilo que você está fazendo tem uma lógica e que ela tem coisas que você não tem como deixar para amanhã, isso faz com que você consiga pegar aqueles 40 itens, 30, 40, 50 itens que você colocou e distribuir eles durante a semana. E às vezes até 2 semanas, depende do volume que você está fazendo e daquilo que você está colocando lá. E mais, fatiar isso em partes. E saber que cada pedacinho dessa parte que você está fatiando, você vai conseguir realmente realizar aquilo. E não ficar procrastinando mais, porque está organizado. Você sabe aquilo que você pode fazer. Então, é a regra dos 3. Né? O que você vai fazer? O que precisa ser feito hoje? O que você pode fazer mais tarde na semana? E tem outra coisa que é muito importante. O que você pode eliminar ou delegar para alguém fazer. Essa parte é a mais difícil. Sabe por quê? Porque aí todo mundo vai bater a questão do procrastinador perfeccionista. Eu faço, eu sou melhor. Então eu não vou passar para ninguém fazer, porque eu quero fazer. Quando você assume que tudo que você faz é perfeito e tudo que você faz só você pode fazer, você joga nas suas costas uma carga emocional, uma carga de responsabilidade muito grande. Quando você aprende que você pode modificar isso e passar para outras pessoas, tudo bem. Repare o seguinte, existe um tempo de cada um. E esse é o maior gatilho que a gente precisa mudar quando a gente fala de dominar o tempo. Eu sou uma pessoa que tenho toda essa movimentação, eu tenho controle, eu domino realmente meu tempo. E aí eu preciso fazer um trabalho com mais outra pessoa. Aquela pessoa não tem a mesma velocidade que eu. Ela vai ser mais lenta ou mais rápida do que eu. Ponto. Dificilmente vai estar ali as duas pessoas juntas e no mesmo tempo, no mesmo ritmo, na mesma aceleração. É muito difícil conseguir isso. Então, enquanto um faz algo muito rápido, o outro faz muito devagar. E você, que é rápida ou devagar, tem que estar trabalhando com outra pessoa do mesmo jeito. E como você pode fazer isso para que não seja tão frustrante para as duas partes? Tá? Tanto uma pessoa que faz rápido como uma pessoa que está fazendo lento, ela fica frustrada quando as duas têm que entregar o mesmo trabalho. Entenda que o seu planejamento com tela tem que ser feito junto. Você trabalha numa equipe dentro da empresa. Então tem lá 4, 5, 6 pessoas, ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter isso para fazer primeiro, isso para aquilo outro. Se você já sabe na equipe, você aprende ali trabalhando com ela, você tem uma pessoa que é muito acelerada, essa pessoa tem que fazer com essa atividade, você tem que distribuir para ela, delegar para essa pessoa fazer aquela atividade que tem que estar pronta hoje. Aquela atividade que precisa ser pronta na sexta-feira, tem para aquela pessoa que faz mais devagar. Por que se estressar? Por que ficar bravo
porque uma pessoa está fazendo mais que a outra. Existe também uma questão muito interessante quando a gente fala em questão de gestão de tempo, é quando as pessoas falam assim, mas peraí, se eu fizer, eu já faço, até eu ensinar ela a fazer, significa que você vai ficar fazendo a vida inteira? Pensa em como você pode delegar, sair, libertar. E aí eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui. Já falei para vocês que meu primeiro emprego foi uma companhia aérea e depois de um tempo, depois de 9 anos trabalhando lá, eu fui para outras empresas. E teve uma delas que, o que acontecia? Pensa numa coisa, você, existe uma questão, eu não quero ser, eu sou insubstituível. Vou dizer o seguinte, nem na família, nem nas empresas, nós somos insubstituíveis. Isso significa que, se você está trabalhando e você concentra tudo em você, tudo tem que ser feito por você, porque você é a melhor pessoa que está naquela empresa que está trabalhando, você nunca vai ser promovida, porque você não se ensinou nada para ninguém. Como é que alguém pode, o seu próprio chefe vai falar, olha, eu quero passar você para outro cargo, se você não vai conseguir, ninguém sabe fazer o que você faz. Então, isso eu aprendi nas empresas. Quanto mais eu mostrava o que eu ia fazer, quanto mais eu ensinava outra pessoa a fazer, quando eu saía de férias, o pessoal não sentia a minha falta do trabalho. As atividades continuavam sendo feitas da mesma forma. E quando eu checava, tu tá de férias, nossa, e tem gente que tem satisfação em fazer isso. Nossa, eu voltei do trabalho, tem um monte de coisa para fazer porque ninguém fez. Olha que bom. Isso é ruim. A empresa, você está ficando dependente da empresa. E se aparecer uma oportunidade, o que você vai fazer? Você vai embora, vai deixar tudo aquilo lá, e alguém vai ter que aprender tudo para fazer? As pessoas, quando você sair, a primeira coisa que vão falar é falar mal de você. Pense o seguinte, compartilhar conhecimento, fazer com que todo mundo se veja e saiba fazer, é o que vai fazer a diferença até para o seu crescimento pessoal. E quando a gente fala de TTAH, gente, pense o seguinte, você tem o seu papel. O TTAH é só um diagnóstico. A gente precisa aceitar o que a gente tem. Não é desculpa também se você te vítima, porque eu tenho isso ou aquilo, não é isso. É você entender o seguinte, você tem um diagnóstico. Como que você trabalha com ele? Então, vamos pensar num diagnóstico. Alguém está grávida. Ok, como que a pessoa vai trabalhar com essa gravidez? Alguém sofreu alguma cirurgia. Como que vai trabalhar esse tempo de cirurgia? Alguém teve uma decepção de um relacionamento. Não estou nem falando de relacionamento de familiar, alguma coisa assim, mas alguma amizade que falou alguma coisa que você não gostou, você ficou com raiva de alguma coisa, algum relacionamento com qualquer pessoa. E o que você faz? A outra pessoa que está lá na outra ponta, que não tem nada a ver com isso, ela vai ouvir tudo aquilo para você que nem é sua amiga, que é só um conhecido, um colega de trabalho, ou um cliente, ou quem for que está ali, ou a pessoa que está sentada do seu lado no ônibus. Como que você vai resolver isso? Então, quando a gente sabe que nós temos algo para ser feito, e que a gente pode compartilhar, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode delegar, que a gente pode eliminar, como isso alivia. A gente deixa a frustração de lado e a gente começa realmente a fazer um sentimento gostoso de tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, primeira coisa de TTAH, e agora focando exatamente sobre o TTAH, tá? A primeira coisa é que, assim, o TTAH não vai definir quem você é. É só uma forma de você entender como você funciona, como você trabalha. A partir do momento que você tem, com certeza, talentos incríveis, vamos maximizar esses talentos. O que é que você pode fazer que você vai dar conta que você não tem frustração e nem aquele sentimento de que não estou conseguindo fazer tudo. Então, esse é o primeiro passo que a gente pode fazer. Depois, é preciso dividir as tarefas minuciosamente. O que eu falo dividir?
minuciosamente, é quebrar as tarefas em pequenas partes. Então, vamos supor que você quer organizar, sei lá, uma mesa de trabalho que não é sua, algo que você viu que está ali. Comece pegando a primeira folha de papel que está ali. Ela precisa ficar ali ou não? Aquele caderno precisa ficar ali ou não? E daí você vai direcionando o que você vai fazer. E a sua mesa vai ficar do jeito que você quer. Pense em ter organização naquilo que você faz, num passo a passo e no momento que você vai fazer. Eu preciso fazer uma planilha de Excel. Como é que eu vou começar? Printo a planilha. Em branco, sem nada. Que título que eu vou colocar? TTAK ele precisa de uma ordem. Então, ele vai colocar qual vai ser o título ou o nome daquela planilha. Depois que você definiu isso, daí que você vai pensar, o que eu vou colocar na planilha? E, geralmente, quem tem TTAK prefere colocar no papel e depois jogar no computador, tá? É uma necessidade, e pelo menos as pessoas que eu já atendi, repito, não posso falar de muita gente, mas quem eu atendi ele tem isso. Coloque no papel. Não tenha medo de ter o papel, de ter o computador. Escreva. Na hora que você se dispersar, perder o foco, o que eu ia fazer mesmo? Não lembra? Pare com aquilo, só salve o trabalho para não perder o que você já fez. Vai fazer outra coisa. Olha de novo a mesa se não tem mais nada para organizar. Daqui a pouco você volta. Na hora que você voltar, vai vir a ideia daquilo que você precisava colocar. Com tudo, muita calma. Sem frustração. Sem ficar pensando como que foi ou o que não foi. Outra coisa que o TTAK é muito importante é você ter os lembretes visuais. Aonde? Em torno do computador, colocar um monte de post-it, na parede, colocar na geladeira, colocar onde você quiser. Eu tenho uma mentorada que sabe o que ela faz? Toda vez que ela vai sair, ela fica esquecendo a chave. A chave de casa. Ela saía, largava a porta aberta, ia embora. Não lembrava, a porta estava lá aberta, ela saía, ponto final, e deixava a porta aberta, não lembrava que tinha que fechar. O que ela colocou? Ela tem na alça da bolsa dela um post-it. E nesse post-it está escrito chave, só isso. Ela parou de esquecer esquecer a chave. Agora, toda vez que ela sai, ela tem lá. Então, em todas as bolsas que ela tem, não é em uma. Porque a gente, muito de mulher, gosta de mudar de bolsa, né? Nenhuma, em todas tem um post-it escrito chave. E ela nunca mais esqueceu. Porque o visual atrai. Então, quem tem TTAK precisa ver a questão do visual. A Janaína falou assim, preciso colocar no papel. Isso me dá segurança. Exatamente. Eu ouvi isso do pessoal que fez mentoria comigo. Eles se sentem seguros quando ele coloca no papel. Então, não é só pelo computador. Vai direto ali no papel, escreve e já deixa ali anotadinho. Isso também é muito legal. TTAK também precisa ter rotina, gente. E não é só TTAK, tá? Hábitos atômicos, rotina. Isso é algo que não tem o que mudar. Como eu já comentei aqui, que eu fui professora. Durante o tempo que eu fui professora, o que acontecia? Tinha uma rotina normal disso. O que é essa rotina normal disso? É uma rotina que eu tinha que chegar a tal hora na escola, 10, 15 minutos antes do início das aulas, para eu poder pegar meu material, numa escola muito grande, eu pegar meu material, subir para a sala de aula e 7 horas eu estar na sala e os alunos estariam entrando. Nessa escola, cada professor tinha a sua chave para poder abrir a porta. Então, vamos lá abrir a porta. Se eu chegasse atrasado, o que ia acontecer? E eu entrava às 7 horas da manhã. O que ia acontecer? Os alunos que estavam chegando, eles ficavam no corredor, aquele tumulto, porque é uma sala aqui, outra sala ali, aquele monte de sala, esperando uma porta ser aberta, porque senão já está aí, começava aquele tumulto ali, se chegasse atrasada, o outro professor também vinha, não poderia, enfim, era um caos. Para evitar isso, o que eu tinha que fazer? Chegar no horário. Então, eu chegava 10 minutinhos antes, pegava meu material, pegava minha chave, subia para a sala. Quando o sinal tocava às 7 horas da manhã, minha sala estava aberta. E os alunos chegavam. Tinha professor, acontece, gente. Chegar atrasado? Claro que acontece. Mas quanto menos pessoas estiverem fazendo isso, menor vai ser o fluxo. E assim, consequentemente, tudo está certo. Agora, para você chegar lá e fazer isso chama-se rotina. Quanto tempo que era a minha aula? Minha aula era de 50 minutos, se fosse no período de manhã.
que significa 50 minutos? Ah, quer dizer que eu vou ficar falando durante 50 minutos? Não, nunca foi assim e nunca vai ser assim. Com nenhum professor eu acredito que ele vai conseguir. Primeiro, você tem que fazer chamada. Mesmo que você não fale, não faça a chamada verbal, porque você já conhece todos os alunos, sabe o nome deles, você vai ter que registrar no seu diário. O que vai ser feito? Você vai ter um momento que você vai ter que colocar no quadro alguma informação, ou que você vai distribuir um material, ou que você vai conversar como é que foi o final de semana, se é numa segunda-feira de manhã, por exemplo, como hoje é segunda-feira. Vai ter um bate-papo no meio do caminho. Você vai ter interação, porque tem emoção, até para aprender a gente precisa de emoção. E quando tudo isso acontece, como é que fica? Se você não tem e você não sabe como vai ser feito, você perde esse controle, você tem que ter uma rotina. Por que todo dia, quando a gente acorda de manhã, a gente vai escovar os dentes? Porque foi uma rotina criada quando a gente era pequeno e foi treinamento. Então, pense que você vai criar uma rotina. E quando a gente fala de TTAH e fala das rotinas, a gente tem que pensar o seguinte. Sugestão, tá? De manhã, você vai planejar o seu dia. Não importa quanto tempo você vai demorar para isso. Mas durante o período da manhã, você vai planejar o seu dia. À tarde, você vai começar a fazer as tarefas maiores, aquelas que te demandam mais tempo. E quando chegar à noite, vai ter algumas tarefas pequenas, de 2 minutos e 5 minutos, que você vai fazer. E depois disso, acabou. Você vai pensar no dia seguinte. Ah, é difícil fazer isso? Não, não é difícil fazer. Você precisa aprender a ter rotina, a fazer, a ter aquela que a rotina aconteça. Porque senão, quantos de vocês, quantos de nós, às vezes passa a semana inteira e não abre o e-mail? Quantos de nós que não olha na rede social para saber o que está acontecendo e não vai resolver isso? Não vai resolver as outras questões porque não vou postar, não vou fazer nada, vou deixar para depois, você não faz. Tem uma rotina. Então, sei lá, segunda-feira você vai entrar na rede social X. Na terça-feira você vai entrar, e não é para entrar só para olhar, é entrar para colocar, para postar aquilo que você quer. Na quarta-feira eu vou cuidar da parte financeira. Na quinta-feira eu vou. Na sexta-feira. E tem tem coisas que a gente pode fazer de forma diferente. Por exemplo, toda terça-feira, estou falando porque terça-feira é amanhã, só por causa disso, já foi a segunda-feira. Toda terça-feira vai ser o dia das reuniões. Então, todas as reuniões que você quiser fazer, que você precisa fazer durante a semana, você vai agendar na terça-feira. Quarta, quinta e sexta, você vai realizar aquilo que você fez na terça. Porque não adianta nada você marcar uma reunião na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, em horários diferentes, e você não tem tempo para executar aquilo que você combinou na reunião. Para que vai ver a reunião? Por algum motivo. Qual é esse motivo? Então, crie o hábito, crie rotinas daquilo que você está fazendo. E colocar no papel, sensacional. Outra coisa, a gente tem que tentar eliminar as distrações. E quando a gente fala de TTAH, é mais difícil, porque as interferências faz parte do seu diagnóstico. Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, coloque seu celular no modo avião. Ele não vai tocar, ele não vai vibrar, você nem vai saber quem é que mandou ou não. Ou, você precisa fazer alguma coisa, pegue seu celular e deixe um local sempre no mesmo lugar. Então, por exemplo, você está trabalhando no escritório, ou você está trabalhando na sua casa, pegue o celular e coloque dentro da gaveta. Quando você estiver naquele momento, se você já sabe que as suas distrações estão relacionadas com o celular, com Facebook, com isso, com aquilo. Outra coisa, o seu computador não abre um monte de páginas. TTAH não pode abrir um monte de páginas. Porque se fica aquele monte de coisas, como é que ela vai depois conseguir voltar e se estabelecer nesse momento tão difícil? De angariar e saber aquilo que pode ser feito. E eu vou dizer para quem tem TTAH, gente, seja gentil com você mesmo. Saiba que você é uma pessoa incrível. Todos nós somos incríveis, não é porque tem um diagnóstico que vai deixar de ser incrível. A partir do momento que você reconhece seus talentos e você sabe aquilo que você quer, vai ser bem diferente, muito mais fácil de você fazer as coisas que você precisa fazer e que você quer fazer.
Busque apoio de ferramentas. Qual ferramentas? Aí, gente, tem um leque de ferramentas, tá? No meu curso que eu vou explicar para vocês, tem um módulo que só fala de ferramentas. Essa ferramenta é para isso, essa ferramenta é para aquilo. Se você está procrastinando por isso, você vai mexer naquilo. Mostra para você o caminho. Porque é fácil falar, faz aí, tá tudo certo. Falar é fácil. E como mostrar? Por isso que quando eu falo, e eu começo a falar para vocês, por exemplo, existe o Trello. O que é o Trello? É uma ferramenta que é como se fosse um post-it. Você vai ter lá todas as informações que você fez e conforme você vai fazendo, você vai eliminando. Agora, cuidado, porque tem gente que gosta de fazer bloquinho de anotações e vê o risco. O Trello, quando você termina, ele vai eliminar e vai sumir. Então, tá a sensação para quem tem TTAH que não fez nada durante o dia. Então, o Trello é uma boa ferramenta para algumas determinadas pessoas. Tem o Notion, por exemplo, que aí o que ele faz? Você pode sim no Notion ir riscando e deixando como penitência lá embaixo. Eu realizei tudo isso. Então você vê aquele monte de coisas que está ali feita. Nossa, eu fiz tudo isso. Para algumas pessoas, saber que fez muita coisa atrapalha. Prefere saber pouco. Então o Trello é legal. O Notion não. Então percebe que cada uma delas vai ter características também. Afinal de contas, cada ferramenta foi criada por uma pessoa. Algumas com TTAH, outras que não. E aí tá tudo bem. Então, perceber qual que é essa ferramenta específica que pode ajudar vocês é que vai também para fazer a diferença de você ter um dia melhor, um resultado melhor e estar cada vez mais focada naquilo que você precisa. Bom, gente, minha proposta de hoje dessa terceira Masterclass será essa. Falar sobre procrastinação, os tipos de procrastinadores. Falar sobre TTAH e como que a gente pode juntar tudo isso para ajudar você no seu melhor desempenho, na sua melhor possibilidade de tudo isso que está acontecendo. Quem já assistiu as minhas lives, a primeira e a segunda live, já recebeu, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, o contato que foi passado para mim, ou quem até preencheu o formulário, que recebeu um e-book que fala assim, é um e-book simples, gente, tem acho que 8 páginas. Ele fala sobre necessidade e prioridade. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de dominar o tempo, qual que é a minha necessidade e a minha prioridade? O que eu tenho? Prioridade, aquilo que eu tenho que fazer agora. Sabe a prioridade? Sinal, o semáforo abriu no verde, eu tenho que sair agora, não tenho mais jeito. Então, é isso que a gente vai fazer. E necessidade. O que é necessário eu fazer para eu poder atingir a minha prioridade? O que é necessário eu fazer para me realizar o meu sonho, a minha meta, o meu objetivo? Aquilo que eu coloquei lá no final do ano. Eu espero vocês no dia 8, né, na quarta-feira, que a gente vai ser a última Masterclass que a gente vai estar lançando o curso. Mas o que eu queria falar para vocês? Independente disso, independente de vocês estarem aqui comigo, eu vou estar constantemente passando aqui dicas sobre a gestão do tempo. Esse meu Instagram ele vai ser modificado para isso. Já vou falar para vocês quem está aqui que eu vou criar outro Instagram. Na realidade, vou criar 2 Instagrams. Um que vai falar só sobre a ser dominadora do tempo. E ali com dicas diárias, tem 365 mensagens para a gente poder estar falando e tirando dúvidas. E eu vou lançar também um outro Instagram, que é do meu livro. Eu vou até mostrar para vocês, gente, que eu estou muito emocionada. Esse livro finalmente chegou. Quem sabe que... Peraí, só um instantinho que ele está aqui atrás. Esse livro chegou e muita gente sabia que eu ia lançar no final do ano. No fim não deu certo, eu tenho um problema na gráfica, não foi possível. Mas agora ele está aqui, ó, chico. Logo, logo vocês vão estar aí recebendo os dados para o lançamento do livro. O dia que vai ser um coquetel maravilhoso que eu vou fazer aqui em São Paulo. Convidar, já estão todos vocês convidados. Eu vou colocar no Instagram as informações. Daí quem quiser vem, eu só vou precisar saber realmente a quantidade de pessoas, porque senão como é que eu faço com os comes e bebes, né? Senão não precisa te mencionar tudo isso, o espaço também que eu vou estar. Mas é isso, gente. Mas, de novo, como é que você consegue fazer tudo isso? Não deu tempo de fazer em dezembro? Não deu. Por quê? Porque ele não ficou pronto. Tem um problema na gráfica, não ficou pronto. Não fiquei triste por isso? Claro que eu fiquei chateada. Mas depois daqui, ó, vai começar o ano com um livro novo e mostrando tudo isso para vocês. Isso são as escolhas. A escolha é você fazer tudo aquilo que você pode dentro dos seus objetivos, dentro daquilo que você quer. Não deu certo, não foi porque você não fez. Não deu certo, porque não deu certo. Porque houve um problema na gráfica. Porque houve um problema em algum canto. A culpa foi da gráfica? Não, aconteceu, ponto. Não tem que ficar pensando nisso e falar, nossa, o que nós vamos fazer?
Quanto mais rápido a gente reage perante as coisas que vão acontecer na vida, melhor é o nosso tempo que a gente acaba curtindo e melhorando o nosso bem-estar e todos que estão à nossa volta. Então, gente, bora lá. No final, assim que eu fechar aqui a live, já vou colocar o texto e vou colocar o link. Faça a sua inscrição e, de novo, na quarta-feira nós estaremos aqui. Aí sim, nós vamos fazer um review de tudo isso que nós falamos na primeira, na segunda e na terceira Masterclass. Claro que eu vou dar novas dicas, vou dar novos insights para vocês. E no final eu vou falar do lançamento do curso. Vai estar num preço espetacular para vocês que estão aqui me seguindo. E é isso que eu espero. Espero que você esteja sendo produtivo esses dias. E logo, logo nós estaremos juntos novamente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E quarta-feira, às 8 horas, vocês vão receber também o convite. E quem ainda não tem o e-book, vou mandar para vocês. Até amanhã, perto do meio-dia, todos vocês já estarão com o e-book na mão. Ok? Muito obrigada por todo mundo que entrou. Olha, mais gente entrou aqui. A Catina, Triano, Marina tá falando aqui também. Verônica, nossa, Érica. A Fê Feliz. Ai, mas tem tempo que eu não te vejo, Fê. A Fê é como é que tá a questão de tempo, né? Ela morava lá em Brasília, eu fui até lá. Conversei com ela tá em São Paulo, a gente não se encontrou ainda. Olha como fica a gestão do tempo. A gente se vê, a gente gosta muito uma da outra. Quanto menos esperar, a gente vai estar se encontrando. E sem culpa. Isso que é gostoso. A gente sabe que a gente está aqui, a gente sabe que tá uma apoia a outra. E quanto é possível, a gente se encontra. E nosso próximo encontro, quarta-feira, 8 horas da noite. Gente, muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente noite de sono. E até breve. Fique comigo. Beijo, pessoal. Tchau.